E ontem, mesmo dia em que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou a produção no Brasil, facilitando a venda de medicamentos à base de maconha, a Justiça do Distrito Federal autorizou uma empresa brasileira a cultivar e vender uma planta que é da mesma família da cannabis, né? Para fins medicinais. A liminar prevê a produção de hemp, que é uma variação da cannabis e que não tem relação com a autorização que foi dada pela Anvisa para a produção de remédios à base da substância. Esses medicamentos, a partir da folha da maconha, com a extração do canabidiol e o THC, não podiam até agora ser fabricados no país. A decisão da Vigilância Sanitária prevê um monitoramento dos laboratórios e um forte controle sobre a venda dos remédios em farmácia. A indicação e a forma de uso ficam sob responsabilidade do médico, que deverá usar um receituário específico e com validade de 60 dias. O psiquiatra Nelson Antônio Filho, ouvido pela reportagem da Rádio Bandeirantes, considera essa decisão um marco importante no tratamento de doenças que dependem dessas substâncias extraídas da maconha. Olha, a neurologia tem aí o canabidiol como um uso muito mais evidente. Eu poderia citar, né, tanto na esfera da neurologia como a epilepsia, a esclerose múltipla, o próprio Parkinson, na nossa área da psiquiatria, né, o autismo, a agitação em pacientes com quadros demenciais. Nós temos aí uma gama de possibilidades e muita pesquisa e ciência que comprova a eficácia desse produto. Então, ontem, no programa Bastidores do Poder, foi entrevistado o ministro Osmar Terra, ministro da Cidadania. E ele acusou a existência de um lobby aqui no Brasil, feito por empresas canadenses, portanto, lobby externo. Ele garante que o Brasil não mudou de posição sobre a legalização das drogas. Não muda nada em relação à legislação que tem hoje, né? Até algumas coisas ficaram mais rigorosas, os controles ficaram mais rigorosos, e eu acho que isso, pelo menos, evita essa onda a partir da Anvisa, que não tinha nada que regular, plantio de nada. Isso responde com um grande lobby das empresas canadenses. O Canadá legalizou, eles criaram grandes empresas que estão entrando no Brasil e fazendo propaganda escancaradas. Ué, mas a Anvisa não é do mesmo governo do Osmar Terra? Estranho, né? Não, a Anvisa não é não integra. As agências reguladoras não integram a estrutura do governo, né? É um órgão de Estado, esses camaradas todos que viraram grande parte das agências, né? Lobistas. Sim, mas eles têm mandato. Eles têm mandato. Você raramente vai encontrar um diretor de agência hoje que tenha sido indicado pelo atual governo. Tem gente ainda da época do PT, enfim, é gente da época do Michel Temer também. São chamados órgãos de Estado. Mas de qualquer maneira... Essa é uma questão médica, né, Cláudio? Assim, nesse caso aí, eu acho difícil opinar, porque se o médico receita, assim como o médico receita morfina, que tem elementos que vêm do ópio, o médico pode receitar um remédio aí, se faz bem, se tem pesquisa para isso, né? É uma questão exclusivamente médica. O que acho que foi bom que a Anvisa tomou a providência de proibir o cultivo, porque daí você pode perder o controle e abrir um espaço para o uso da maconha recreativa do país, que é proibido hoje pela legislação. A Anvisa não tinha também a prerrogativa de autorizar o cultivo, né? Isso, até por ser ilegal, o cultivo é absolutamente ilegal aqui no Brasil. Não, mas eu digo assim, eles poderiam autorizar o cultivo para fins medicinais, né? Essa era uma discussão ontem lá na reunião da Anvisa, e foi proibido. Com controle exclusivo para fins medicinais, né, Pedro? Isso. Mas não há essa brecha na lei, entendeu? Assim, não há, como é que eu diria... Não há abertura para cultivo para qualquer fim, é isso. O cultivo é proibido e fim de papo, e a Anvisa não pode mexer nisso. Quem pode mexer nisso é o próprio Congresso Nacional. Agora, o Supremo, né, Cláudio, que está querendo mexer nisso aí a qualquer custo. O Supremo, como é dado a legislar também, aliás, vai votar isso no ano que vem, viu? Começo do ano que vem é um dos principais assuntos do Supremo Tribunal Federal.
É um julgamento que já está em curso. Nós já temos 3 votos para a descriminalização do uso de maconha no Brasil. É uma votação muito importante, o Supremo está querendo legislar sobre esse tema e isso pode trazer uma mudança importantíssima na lei de drogas. A gente já discutiu esse assunto, certamente nós vamos voltar ao tema aqui na Rádio Bandeirantes, porque vai ser, assim como prisão em segunda instância, COAF, esses assuntos todos aí que nós tivemos nos últimos tempos no Supremo, a descriminalização do uso de maconha para usuários, claro, ela vai voltar à tona no começo do ano que vem no Supremo Tribunal Federal. Sobre esse assunto, Pedro? Então, mas essa coisa precisa separar, né? Precisa separar o que é o uso recreativo da maconha, que inclui o desejo de ter alguma alucinação, enfim, de ter um barato, ficar doidão, e o uso medicinal, que é uma coisa que a gente não tem como ficar fora disso. Quer dizer, o mundo inteiro está desenvolvendo o uso medicinal da cannabis. Ontem eu estava ouvindo um debate também entre os 2 deputados, um que é a favor da medicação e outro que é contra, no 90 Minutos com o Luiz Megali. É uma coisa que a gente vai ter que assumir. A Anvisa geralmente está atrasada, inclusive, na atualização e na modernização dos medicamentos que são desenvolvidos lá fora. E eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que encarar esse debate. Agora, o que não dá é para misturar os 2 temas. Um tema é a recreação da droga, o uso da droga e a recreação e o direito que o cidadão tem de consumir até X% e tal. A outra coisa é o direito do cidadão de ter a medicação, de ter o medicamento que está comprovadamente avançado e que faz um efeito melhor esperado do que o medicamento que foi utilizado até hoje. Como é que a gente vai dizer não para isso? O presidente da Anvisa é o William Dibby, que foi prefeito de São Bernardo do Campo aqui, foi secretário municipal de saúde. Ele venceu a eleição pelo PTB, se eu não estiver enganado, e depois em 2009 ele se filiou ao PSDB. Se lembra, Zé Paulo, que em 2003, foi em 2002, quando o Lula foi eleito presidente da República, ele conseguiu derrotar o PT aqui em São Bernardo do Campo. Era o Vicentinho, o candidato à prefeitura pelo PT. Uma força política lá na região. Exatamente, em São Bernardo do Campo. Foi muito exaltada a vitória dele em São Bernardo do Campo, porque no mesmo momento em que o Lula tinha sido eleito presidente da República, na casa do Lula, ele perdeu a eleição pro William Dibby, que agora é o presidente da Anvisa. Agora, quem é contra o uso medicinal, que assim, tem um grande, enfrenta uma grande, como é que eu diria, é uma tarefa muito difícil, né? O ministro Osmar Terra, ele é um estudioso desse assunto de drogas, há muitos anos que ele se dedica a isso, inclusive dedicava, antes de ser ministro, a atividade parlamentar dele, prioritariamente nessa questão do combate às drogas, etc. Ele tem uma posição muito firme, ele falou, inclusive, ontem na entrevista, ele deu notícia de que a ciência já se apercebeu de que muitas dessas doenças que têm sido tratadas com um remédio que é a base de uma molécula encontrada na planta, na cannabis, né, que é a planta dessa droga, que está havendo reversão da doença. Quer dizer, ou seja, os sintomas que num primeiro momento desaparecem voltam com toda a força em seguida. Não sei, eu tenho visto o contrário, eu tenho visto referências muito mais, digamos assim, milagrosas, né, dos efeitos de medicamentos à base dessa molécula do que qualquer outra coisa. Mas o fato é que a dificuldade de quem, como o ministro Osmar Terra, luta contra isso, é no próprio noticiário, né? As pessoas, quando se referem a isso, se referem a esse tema, né, ou a medicamentos à base dessa molécula, não diz que é uma molécula que se encontra na planta, na cannabis e tal. Diz logo que é um remédio à base da maconha. Um remédio da maconha, sugerindo que maconha é bom, que maconha é positivo, que maconha faz bem. Essa é grande. E isso tem muito a ver também, até com, né, muitos coleguinhas gostam e não tem nada contra, ou se não usam, não tem preconceito algum com relação a isso. E assim, isso já pegou, não tem como evitar, né? Você pega qualquer jornal, quando se refere a esse assunto, se refere àquela planta da maconha, o remédio da maconha, derivado da maconha. E o remédio não é derivado da maconha. Que é de uso corrente a morfina, né? Que faz parte do grupo de opioides, né? A morfina, exatamente. Que é usada aí em situações dramáticas de dor, né? Mas ninguém diz assim, aquele remédio, a morfina, que é derivado do ópio,
Ninguém disse porque o ópio não é uma droga usual aqui, comum aqui no nosso país, né? A imprensa não se refere à morfina como um remédio derivado do ópio, ou de uma droga, né, alucinógena. Agora, derivado da morfina tem a heroína, né? Essa é a droga que é combatida, né? Pois é. E naquilo que a Anvisa aprovou ontem, a venda desse remédio será feito na mesma base da venda da morfina, né, Zé Paulo? Só com prescrição médica e retenção da receita. Então, não é qualquer um que vai poder ir à farmácia. Tem como fazer um controle sobre isso, né? O controle vai ser tem efeitos muito menos deletérios do que a morfina, né? Tem uma informação também importante do ponto de vista científico que foi dada ontem pelo ministro, na entrevista ao Bastidores do Poder, o ministro de Cidadania, é que no Paraná há lá pesquisa científica desenvolvendo uma forma sintética desse princípio do canabidiol, né? Dessa molécula que é encontrada na planta da maconha. Isso já, portanto, enfim, se isso for realmente desenvolvido e ficar provado de que que pode ser usado, teremos então cair por terra a argumentação. É preciso plantar cada vez mais maconha para que tenhamos remédios, né? Se houver uma alternativa sintética, isso é muito bom. E tem o debate sobre o acesso a esse medicamento também, que é um debate periférico, né, a respeito desse assunto, que é a enxurrada de processos na justiça de pessoas que não têm acesso, porque é uma medicação cara, né? Pelo que a gente apurou ontem aqui, nós ouvimos aí, como disse o Cláudio, o ministro, também um outro especialista, e é uma medicação cara, né? Então algumas pessoas têm ido à justiça reivindicar o direito a esses medicamentos, e é um debate que se faz aí necessário. Eu acho que nesse caso, como ainda nós não temos uma conclusão, né, e há essa denúncia de lobby aí de indústria, a justiça precisa ter cuidado ao se pronunciar a respeito da utilização desse medicamento, né, porque você pode estar entrando aí numa seara do lobby canadense, que é a principal indústria farmacêutica dessa droga, que em alguns estudos tem uma comprovação científica, mas tem um custo elevado.